Simbora estudar! O avesso da pele. Jefferson Tenório. Livro importantíssimo, tá? Está na lista da UFRGS, tá? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é a primeira vez que eu vou fazer a lista, tá? Da Federal do Rio Grande do Sul. Aqui no canal já tem vídeo, né? Das públicas do Paraná, todas as públicas do Paraná. Tem vídeo da UEMA do Maranhão, da UESP da Bahia, da UFGD, né, da Grande Dourados, da UFMS, da FUVEST. Estou esquecendo de algumas que eu já fiz. Então, essas que eu começo a fazer, eu mantenho, tá? Já de algum tempo eu mantenho. Vou começar agora, né, essa nova empreitada, tá? Que é muito bacana, que é muito legal. O problema é que falta tempo, mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Além dessa, ainda tem outros, né, outros vestibulares aí que eu penso em fazer. Então você que me acompanha aqui já sabe que eu faço de todos esses vestibulares e vamos em frente, tá? Vamos em frente. Essa é uma obra que ela sofreu muito, né? Este ano teve até uma censura aí, né? Por exemplo, aqui no Paraná foi censurado, né? A Secretaria de Estado pediu para retirarem os livros das bibliotecas, né? É, devido a uma péssima leitura lá de uma professora, uma diretora de um colégio lá no Rio Grande do Sul, tá? Então, vamos começar aqui a análise de O Avesso da Pele. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Começo aqui, né, ali com o primeiro trecho de capítulo 4, versículo 3 dos Racionais, né, lá de 1997. Porque é preciso entender, né? Quem está fora desse contexto muitas vezes acha que um livro como este está exagerando, mas não está. Pouca coisa mudou, tá, desses dados aqui desde que o Racionais, né, gravou esse disco, né, gravou essa música, capítulo 4, versículo 3, né, dos grandes sobrevivendo no inferno. E tem gente que vive em bolhas aí, né? Acha, isso aí estão exagerando, tá? Então vamos lá, eu peguei dados aqui pra gente começar a nossa análise através de dados. E talvez aqui a única coisa que tenha mudado significativamente desde que essa música foi lançada nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros. Peguei uma notícia aqui do G1, né? De 8/6/2023, né? Pretos e pardos ocupam 48,3% das vagas no ensino superior, somando as redes pública e privada. Então isso é algo que o Brasil avançou bastante. Precisa avançar mais ainda, né? Porque 56% da população brasileira é composta de pretos e pardos e 48% está no ensino superior. Então, precisamos avançar muito, mas é a vitória mais significativa desde aquele tempo na educação. E isso se deu através de quê? Tá? Através de incentivo do governo, através de leis criadas pelo governo federal. Peguei aqui alguns dados, né, dessa questão da polícia. Eu procurei dados sobre o Rio Grande do Sul, não encontrei, porque o livro é do Rio Grande do Sul, não encontrei dados, né, do Rio Grande do Sul. Mas, por exemplo, aqui, ó, tá? Alguns dados aqui, né, em relação à violência policial, ela não diminui, principalmente contra os pretos, tá? Basicamente contra os pretos. Então, olha aqui, né? A fonte é a Agência Brasil, esses dados são recentes,
Deixa eu ver de quando são esses dados aqui. Tá, de 2022. Tá? Então são dados ali de, né, um ano e pouquinho atrás, um ano e meio atrás. Então de 2022 vamos lá para os dados. Em Pernambuco, 89,7% das pessoas mortas pela polícia são negras. No Rio de Janeiro, 87% das pessoas mortas pela polícia são negras. No Piauí, 88% das pessoas mortas pela polícia são negras. No Ceará, 80% das pessoas mortas pela polícia são negras. Em São Paulo, 63,9% para ser mais exato, 63,9% das pessoas mortas pela polícia são negras. E em São Paulo, as pessoas negras são ali aproximadamente 40% da população. Eu moro no Paraná. Como eu moro no Paraná, também fui procurar aqui, né? Não está ali mesmo, mas é uma rede de jornalistas chamada Lume, a fonte. Deixa eu ver se tem aqui algo mais. 58% dos mortos pela polícia no Paraná são negros. Preto ou pardo. É de 14 de março de 2023. Uma matéria da Cecília França. Tá? E aqui no Paraná, a população, né, de pretos e pardos é de aproximadamente 30%, se chegar a isso. Então, é muito alto. Né? Ou seja, uma população de 30%, 58%, né, serem os mortos pela polícia. Eu moro num bairro de periferia, de uma cidade média do Paraná, uma cidade com 350 mil habitantes aproximadamente. Mas o bairro em que eu moro, na escola em que eu trabalho, eu sou diretor de um colégio. Nesse colégio de periferia que eu trabalho, é a periferia da periferia aqui de Cascavel. Tá? É para onde são, né, expulsas as pessoas. E eu moro aqui nesse bairro, eu me sinto pertencente a esse bairro. Na última pesquisa que nós fizemos, né, como o aluno se identifica, quase dois terços dos nossos alunos, né, 61% dos nossos alunos se declaram pretos ou pardos. Nós estamos falando de uma cidade do interior do Paraná, que é uma colônia, tem muito gaúcho aqui. Ao lado, né, dessa cidade, a uns 80 quilômetros daqui aproximadamente, há uma colônia alemã, que é uma cidade chamada Marechal Cândido Rondon. E dentro dessa cidade, dentro disso aqui, nós temos um bairro onde tem uma escola que é de periferia, que nós sofremos um preconceito danado por isso, que 2/3 dos alunos dessa escola são pretos ou pardos. Tá? Então muitos, eu já ouvi essa fala aqui em Cascavel, nossa, aqui em Cascavel nem preto tem, vocês falam de racismo aqui, nem preto tem. Tá? Infelizmente é isso que acontece, mas vamos ao livro, porque vocês vão entender o porquê dessa minha, né, de eu iniciar dessa forma. Né? Nós temos um narrador, esse narrador se chama Pedro. Esse livro é narrado em primeira pessoa, só que esse livro ele se dirige ao pai. Então em muitos momentos o Pedro fala você, se referindo ao pai. Então uma primeira pessoa, né, que está narrando, conversando com o interlocutor, que é esse pai. Esse pai se chama Henrique. Esse livro, O Avesso da Pele, ele é dividido em 4 partes. Nós temos a primeira parte, que é a pele, a segunda parte, que é o avesso, a terceira, que é de volta a São Petersburgo, e a quarta, que é a barca. E aí nós vamos pensar, caramba, né? Tão diferente, né? Títulos, né? Títulos de capítulos ali tão diferentes.
né? São Petersburgo, que tem a ver São Petersburgo com o Rio Grande do Sul, com Porto Alegre, enfim. Pessoal, antes de começar, também vou falar mais uma coisa, tá? Vocês observaram, né? Nós passamos agora por uma catástrofe no Rio Grande do Sul, ali na região de Porto Alegre, e né, das enchentes, e você verifica quantas pessoas pretas, né, sofrendo ali, tá? A gente, quando pensa no gaúcho, né, geralmente as pessoas imaginam uma pessoa branca, né, mas tem muitos pretos no Rio Grande do Sul, tá? Então esse estereótipo aí, acho interessante a leitura dos contos do João Simões Lopes Neto, né, contos gauchescos, que lá é antes da chegada dos imigrantes, tá, desses europeus, e aí o que dominava, né, realmente eram os bugres, né, como eram chamados, os indígenas, tá, e havia também muitos pretos por ali, né, antes da chegada dos europeus. A primeira parte, a pele, pessoal, a pele é o que está por fora, né, a pele, o avesso por dentro, depois nós vamos ver isso. Então vamos para a pele. A pele começa assim. Às vezes você fazia um pensamento e morava nele, afastava-se. Construía uma casa assim, longínqua, dentro de si. Era esse o seu modo de lidar com as coisas. Hoje prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas a sua ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda que dolorosa e triste. E apesar de tudo, nesta casa, neste apartamento, você será sempre um corpo que não vai parar de morrer. Será sempre o pai que se recusa a partir. Na verdade, você nunca soube ir embora. Então aqui a gente já percebe que tem um livro cheio de lirismo, cheio de poesia, né? Daquele filho que sente aquela ausência do pai. E esta primeira parte, ela termina assim: olho para tudo isso e percebo que serão esses objetos que vão me ajudar a narrar o que você era antes de partir. Os mesmos utensílios que te derrotaram e que agora me contam sobre você. Os objetos serão o teu fantasma a me visitar. Então, neste momento, o filho está ali remexendo as coisas do pai, né? Remexendo o que sobrou do pai. O que o pai tinha, os livros, né? Remexendo o guarda-roupa. Tá? E ele vai contar, vai resgatar essa vida do pai e da mãe, mas mais do pai, né? Para a gente entender por que eles foram levados à vida daquela forma e quem é esse rapaz que está se formando. Esse livro é um livro que trata muito sobre a falta de várias coisas, né? A falta de segurança pública, tá? A falta de uma educação melhor, tá? De um ensino melhor, a falta que o pai faz ao filho, a ausência, né, do pai durante a formação do filho, de muitos pais e de muitas mães, mas principalmente de muitos pais. Então, é um livro que fala sobre falta, né? Coisas que faltaram e que fazem que a coisa seja assim. O próprio pai, né, o pai do Henrique, o avô do Pedro, o abandonou quando tinha 1 ano. Então, por aí a gente já começa. E aí, logo no início do romance, nós ficamos sabendo que o Henrique, ele já havia sido, né, aos 14 anos ele havia sido algemado quando esperava o ônibus em Copacabana, porque ele foi confundido com um menino que havia cometido um furto. Isso é muito comum, pessoal, para uma pessoa preta. Esta semana ainda, né, no UOL, um repórter do UOL, ele foi parado em uma abordagem policial, né? E a justificativa para ele ser abordado pelo policial é que ele tinha características parecidas com o suspeito que estavam, né? Com a pessoa que estavam procurando. E quais eram essas características? Era um homem preto, de cabelo curto e meio forte. Então, olha que maravilha de descrição. Então, esse tipo de descrição, né, todo preto é suspeito até que se prove o contrário. Tá? Infelizmente, essa
É, tá? Essa é a lei no Brasil. A gente convive com isso, tá? Apesar de eu não ser preto, mas a gente convive com isso aqui onde eu moro. A gente vê isso diariamente. Por isso que me revolta tanto. E se você não concorda com isso, se você acha que é balela, se você acha que é mimimi, se você... Para o vídeo. Não precisa assistir. Para o vídeo. Pode me xingar, tá? Para o vídeo. Esse vídeo não é pra você, porque você não entendeu nada. Você não entende nada. Nada, nada, nada. Você vive numa bolha. Isso aqui não vai fazer diferença para você. Aliás, acho que você não vai passar em uma universidade pública. Porque você não consegue compreender as coisas. Tá? Continuando o vídeo. Então, desculpem, né? Mas é que revolta um pouquinho. Então, aos 17 anos, né? Ele tem um amigo chamado Juarez. E ele vai vivendo aquela vida difícil ali, né? De ser uma pessoa preta. Eu lembro quando eu era mais jovem, a gente tinha um amigo preto que era nosso grupo, a gente andava juntos, e sempre que a polícia nos parava, eles tratavam a gente de uma forma e o Osni, que é o meu amigo, posso falar o nome dele, ele autoriza? Eles tratavam o Osni de outra forma, tá? Porque o Osni era preto. E ele vai contando ali, né, que o Juarez e ele, né, ficavam ali na adolescência, sempre se esforçavam mais, porque ele não conseguia arrumar uma mulher. Ele não tinha, ninguém se interessava com ele, porque conforme ele era feio, né, e ele era preto, e ele não tinha nenhum atrativo ali. Tá? Logo no início, o nosso narrador, o Pedro, ele deixa claro que o pai se sentia intrigado, né, por ter casado com a mãe dele, porque a vida deles sempre foi um inferno. Né? Teve uma pequena calmaria ali durante o período de gestação, mas a mãe dele sempre foi uma mulher possessiva, uma mulher insegura, cheia de ciúmes. Mas eu vou voltar um pouquinho. E para ele nunca foi fácil, né? Porque ele já arrumou namoradas brancas. A primeira namorada branca que ele arrumou, ele não via problema, porque ele não tinha essa consciência do que é ser negro. Antes ele conhecia o professor Oliveira, né? O professor Oliveira foi um cara que, né, ele conheceu, né, ali depois. E através do professor Oliveira que ele tem, né, essa consciência de que ele é preto. De que as pessoas tratam diferente por ser preto. E com essa namorada branca que ele teve, ele achava tudo normal. Aí o professor Oliveira, né, os pensamentos do professor Oliveira foram, né, entrando em sua cabeça, ele tem aquela coisa ali do choque de realidade, né, e ele começa a perceber. Ali as conversas da família dela são assim, aqueles estereótipos, né? Que ele deve saber sambar, que ele deve gostar de pagode, que ele deve jogar bem futebol, que os negros são bons no atletismo, né? Se ele corria, mas que são uma decepção na natação, que nunca se viu um atleta negro ganhar uma medalha, né? E a namorada dele ouvir coisas como que ele é, né? Ele tem pegada, né? E o pau dele? Como que é o pau dele? É grande mesmo? É verdade que eles são insaciáveis? Ele tem algum cheiro? Então, esse tipo de pergunta, né, que incomoda. Tá? Incomoda realmente. E chega o momento em que ele começa a externar isso para a namorada dele, né? No começo era tudo legal, ele começa... Eu me incomodo com isso, né? Eu não gosto de ir lá na sua casa, não quero ir mais. Eles ficam com essas piadinhas de preto, né? E ela, tá? E ela chama ele de imbecil, preconceituoso que não gostava de brancos. E bem que os parentes dela tinham razão, né? De não se meter com gente igual a ele. Igual a ele quer dizer preto. Por que o Vinícius Júnior incomoda tanto? Eu vou dar um exemplo bem, né, aqui. Por que o Vinícius Júnior incomoda tanto? Porque ele luta por isso. Ele quer igualdade, ele não fica quieto, né? Muitas pessoas falam, nossa, bom era o Pelé jogava bola e não se incomodava, tá? Cadê a luta? Aí tudo que o Vinícius Júnior faz, né? Pegam no pé do Vinícius Júnior. Por quê? Porque o Vinícius Júnior luta contra isso.
É como na questão da homossexualidade, né? Nossa, bom era o Clodovil. O Clodovil sabia se colocar no lugar dele. O Vinícius Júnior não sabe se, né? Então, traçando um paralelo aí. Então, se colocar no seu lugar para essa gente significa ficar quieto, aceitar, tá? Não lutar pelos seus direitos. E aí termina essa primeira parte, né? Ele falando a primeira parte do livro, que é a pele, ele falando sobre a mãe dele, né? Que a, a mãe dele não gostava das meninas que ele levava para casa. E a gente percebe que ele fala muito pouco da mãe ali nessa questão da pele. Tá? Vem a segunda parte do livro, que é o avesso. Eu vejo o avesso como o lado de dentro, né? Porque se tem o lado de fora, a pele, o avesso é o inverso. E lá por dentro, né, a gente não tem diferença de cor, mas vamos lá. Então daí ele vai contar, né, quando ele nasce, aí ele vai falar muito mais ainda sobre aquela questão ali das brigas dos pais, né? E ele vai contar bastante sobre a vida da mãe dele, né? Que a mãe dele, quando ela era pequena, quando a mãe dele era pequena, a mãe morre num acidente de carro, um carro atropela, o pai morre logo em seguida, ela fica mais com os irmãos, né? Ela e os irmãos ficam com uma tia, mas a tia não tinha condições. Ela é adotada por uma mulher chamada Madalena. A Madalena a leva para Santa Catarina, né, num lugar chamado Ranchinho, e ela se cria por ali, tá? Longe de Porto Alegre. Madalena tinha uma filha, tem um trecho muito legal do livro, né, que a Madalena já tinha uma filha chamada Flora, que essa Flora foi fruto de uma noite que ela teve com um rapaz, que ela falou que ela escolheu o rapaz, ela queria engravidar naquela noite, mas ela falou que não era para ele se preocupar, que ela nunca, né, não queria nem que ele assumisse nada. Então, para o homem, aquilo é normal, né? Era maravilhoso, né? Digamos assim, né? Maravilhoso para alguns homens. Ah, eu vou ter uma noite com ela, vou dormir. Depois que se dane, né? Tantas crianças são abortadas pelos pais aí diariamente, né? E ninguém fala nada. E ela tem essa filha sozinha, ou seja, já se mostra ali uma certa independência dessa mulher chamada Madalena. Tem uns episódios que ele narra da mãe, né? Por exemplo, um dia que eles estavam voltando, né, de um lugar, o pai está dentro do carro, ela manda parar o carro, ela insiste que o pai, né, que o pai dele estava olhando para as pernas de outra pessoa que estava no carro, outra mulher. Eles brigam ali, o pai, mas eles sempre se acertavam na cama, tá? Então aquilo ali, né, na cama eles se acertavam e continuavam a relação deles ali, o pai e a mãe do Pedro. O Henrique e a Marta. A mãe conhece um rapaz chamado Vitinho. Tá? Esse Vitinho no início parece ser um bom rapaz. Algumas coisas aqui, né, que são rotuladas, né, mas a sociedade rotula, não o autor do livro. Né? Que, por exemplo, a mulher negra ela geme mais alto, ela faz muito barulho na hora, né? Ela tem mais fogo. Tá? Isso é mostrado aqui na relação do Vitinho com a Marta, a mãe do Pedro. E a mãe do Pedro, né, a Marta, ela passa a ser uma empregada ali na casa do Vitinho. Ela começa a fazer todo o serviço, não só da casa dela, como da casa da sogra, porque eles moram ali num quartinho junto com a sogra, né? Ela passa a cozinhar para todo mundo. Então ela é vista como uma escrava, por ela ser negra, né? O Vitinho com o tempo passa a ser agressivo, né? Usa drogas, e ela resolve sair, né, lá da casa do Vitinho, se separar. O pai do Pedro, o Henrique, recebe a notícia do pai, é estranho, né? Porque ele nunca conviveu com o pai. Ele vai lá, o pai mora no Rio de Janeiro, né? A mãe e o pai, quando eles se separaram, moravam no Rio de Janeiro. Daí ele veio morar com a avó em Porto Alegre, tá? E ele fala, né, que na casa dele em Porto Alegre as coisas eram muito tristes, porque eles sempre eram os rejeitados. E lá na casa da avó, né, tinha um tio que era policial civil. E esse tio sempre exibia uma arma, né? Sempre exibia uma arma, chegava lá exibindo uma arma. E um dia, até numa briga, numa discussão, em que a mulher dele descobre que ele está
que ele está atraindo, né? Ele dá um tiro na parede, eles pensam que mata, depois vem a polícia e não dá em nada. E esse tio se orgulhava de ter matado um vagabundo que tinha tentado matá-lo, mas é comprovado que não é nada disso. Enfim, tá todas essas coisas, né, que a polícia aí encobre. É curioso que estou numa sequência de análises aqui, né? Analisei o disco Cabeça Dinossauro, que tem a música Polícia, né? Analisei o Drible, né? Que tem uma temática parecida com essa, né? O Drible do Sérgio, do Sérgio Rodrigues. E agora este livro aqui. Lá na casa da avó também tinha uma prima que era mais velha que ele, né? Um ano mais velha que ele, que ela o obrigava a beijá-lo, senão ela ia inventar coisas sobre ele, né? Beijava o pinto dele, fazia ele beijar a perereca dela, tá? E assim por diante. A mãe do Pedro, em um certo momento, ela fala uma coisa muito importante pro pai, né? Ela fala assim que toda a luta dela, e isso é verdade, né? As mulheres negras, elas são a violência contra a mulher negra, as mulheres negras elas se sentem menos amparadas, né? É aquela coisa, né? Ó, o homem branco, a mulher branca. Então, né? A sociedade trata assim: o homem branco, a mulher branca. O homem preto, a mulher preta. Tá? Então, está lá embaixo. Ela fala que se esquecem que ser um homem negro é muito diferente de ser uma mulher negra, né? Que muitas vezes até os homens negros eles usam essa violência contra a mulher negra justificando com o racismo, e que isso não é correto. O que eu acho mais legal de livros como este é que ele não vem ali para colocar o personagem Henrique como um herói. O personagem Henrique, ele é visto como um homem comum, com erros, né, e acertos. Inclusive há muita reclamação, né, do Pedro aqui. Eu falei para vocês da ausência, né, da falta do pai na vida dele. O pai era um homem que trabalhava em mais de uma escola, trabalhava o tempo todo para, né, dar conta, né, de todos os as questões financeiras ali. O nosso narrador, ele tem um problema, né, sério aqui com as mulheres. Neste momento, tá, no momento aqui presente da morte do pai, que ele está logo em seguida à morte do pai, ele tem um amor por uma moça chamada Sahariene. E essa moça, a Sahariene, né, ela quer apenas amizade com ele. Parece que ela quer apenas amizade, mas ela quer algo mais. Só que a família da Sahariene gosta muito dele, né? E ele fala, né, que ele nunca contou para a mãe dele sobre a Sahariene. E ele iria contar para o pai, mas ainda não contou. Então os pais, eles vivem aquela vida ali de brigas, né? E eles se separam realmente quando ele tem um ano. Quando ele completa um ano, né? Os pais se separam. E qual foi o motivo da separação, né? Aquele ciúme doentio. Eles já não transavam mais há muito tempo, né? E um dia ele está andando na rua, né? Ele pega um panfleto lá, né, de um lugar chamado Gávea, as mulheres mais quentes da cidade. E ele amassa aquilo ali, guarda. E a mulher acha, né, aquilo ali no bolso dele. E é o motivo para ela pegar uma faca e ir para cima dele. Ele se esconde no banheiro, fica um tempo no banheiro até, né, até sair de lá, tá? E ele vai embora, se separa realmente da mulher. Essa parte do livro, né, o avesso, que mostra, né, como eu falei, a parte de dentro, ela termina assim: acho que o afeto da minha mãe me fez esconder as coisas, porque nunca disse a ela sobre a primeira vez que fumei maconha, embora eu soubesse que ela e você fumaram por algum tempo. Nunca disse nada a ela sobre o dia em que perdi minha virgindade. Nunca disse nada a ela sobre a Sahariene. E aí veio de volta a São Petersburgo. Pessoal, São Petersburgo, né, na minha cabeça ali, a cidade, né, de São Petersburgo, lá na Rússia. O que tem a ver São Petersburgo com toda essa história? Então, vamos lá. Essa parte começa, né, assim.
Você simplesmente não sabe como sobreviveu à escola, primeiro como aluno, depois como professor. E aí ele vai contar, né, de todos os problemas, as reuniões com os pais, os encontros com os pais, que era mais como se fosse para ser um psicólogo. E isso faz muito sentido para mim. Como professor de literatura, né, o professor aqui, o professor Henrique, é professor de língua portuguesa e literatura. Eu também sou professor de língua portuguesa e literatura. E muitas vezes, né, muito do que ele cita aqui, eu já passei, né, ou a gente passa por coisas parecidas. Embora haja diferença, né, dele ser preto. Eu não. Embora tenha, né, alguns traços que ficaram. Mas as pessoas me consideram branco. Então eu lembro de uma situação no meu primeiro ano em que eu vim trabalhar aqui, onde eu trabalho até hoje, há 9 anos. Eu cheguei na sala de aula, um aluno do sexto ano. Eu cheguei na sala de aula, não, eu já dava aula há algum tempo, né? Um dia um aluno do sexto ano chegou pra mim e falou assim: Ô professor, ele falava desse jeito: Ô professor, você sabe que é meu pai? Eu, claro, não tinha nem a menor ideia de que era o pai dele, né? Não, eu não sei quem é seu pai. Não vou falar o nome dele, tá? Do aluno. Não sei quem é seu pai. E falei o nome do aluno, né? Claro. Meu pai é aquele cara lá que da rebelião da PEC, né? Tinha acontecido uma rebelião aqui no ano anterior. Lá na rebelião da PEC lá. Tava com a cabeça lá do cara lá pendurado lá. Aí, né? Falei, opa, o negócio aqui é brabo, né? E pouco antes do final do ano, esse pai aparece no colégio, né? E queria conversar com os professores do filho dele. E eu cheguei ali para conversar com aquele homem. A primeira coisa que eu vi é que ele tinha uma arma aqui, né? Na cintura. Tava ali com uma arma na cintura. E eu falei assim, caramba, né? Pensei comigo, caramba, o que eu falo para esse homem agora? E aí ele falou assim, eu vim aqui para saber como que tá o... Falou o nome do filho, né? E eu, puta merda. Fala a verdade agora ou não? O filho era bagunceiro, né? Bagunçava pra caramba, não queria saber de estudar. E eu falei, vou falar a verdade, né? Falei assim, olha, ele faz isso, né? Contei toda a verdade. Ele levantou assim, moleque! Você quer ficar igual eu, moleque? Você quer ter o fim que eu levei, moleque? Você tem que estudar, rapaz. Você sabe que na sua vida, além de mim, a única pessoa que vai fazer com que você seja um cidadão de verdade são os seus professores. Você tem que respeitar o professor, moleque, porque lá fora ninguém dá chance pra você não. Quem dá chance pra você são os professores. Nossa, cara, eu senti aquilo ali, né? E até hoje eu vejo, né, essa coisa de respeito que nós temos pelo colégio. Eu acho que o professor aqui entendeu isso também, né? Ele vai trabalhar numa turma de EJA e logo lá nessa turma de EJA, é uma turma de educação de jovens e adultos, né? Ele tem um confronto ali, né? Os alunos não querem prestar atenção. Até que um dia, né, ele observa que tem um aluno lá que não olha para ele. E o aluno está lá virado para o canto e ele vai em direção àquele aluno, o aluno está enrolando o baseado. E todos ficam esperando a reação dele. Aí ele olha para o aluno e fala, guarda isso aí, né? Deixa para fumar depois, algo mais ou menos assim. O aluno guarda e a partir daquele dia ele ganha o respeito da turma. Porque ele não chega gritando, ele não chega impondo. Tá? Então, pessoal, eu percebi com esses anos trabalhando em periferia que mais importante do que conteúdo, mais importante do que aquela coisa de se impor, é você ter uma linguagem que chega até eles. É a linguagem que você usa, é a forma como você usa. Depois que você consegue isso, você consegue fazer com que os seus alunos eles passem a respeitá-lo e eles escutem, né, o que você diz e eles façam o que você quer. É exatamente isso. Depois eu volto a falar sobre a escola, porque eu preciso falar sobre uma coisa antes, né? E o professor acaba se apaixonando, né? O professor Henrique acaba se apaixonando por uma mulher chamada Elisa.
Essa Elisa era uma professora já de 50 e poucos anos que trabalhava com ele, uma mulher casada, mas que estava passando por um momento de crise em seu casamento. Ele já estava separado, ela passando por um momento de crise, né? Era uma mulher que o marido perde o interesse por ela depois que ela tira uma mama nela. Ela tem um câncer ali, ela tem que retirar uma mama e o marido, né, acaba ali a abandonando. Ele começa a relação e é a mulher, né, com quem a última mulher que ele ama, né? Um dia ele está ali esperando uma carona, ele nunca tem um carro, né, não teve um carro, ele está esperando uma carona para ir trabalhar, ele pegar a carona com a professora. Enquanto isso, né, ele é ali, né, é, ele é ali abordado por policiais, um cara já com 50 e poucos anos, né, novamente naquela coisa, né, um cara na estatura mediana, casaco preto, preto de casaco preto, tá? Um suspeito de ter cometido um assalto. É sempre a mesma descrição. E aí ele vai relatar, né, as formas já como ele tinha sido abordado anteriormente. Várias formas, e em uma delas, né, ele é abordado também por estar com um casaco preto, que ele inclusive joga fora depois, né. Eu separei um trecho aqui muito legal de uma abordagem, né, ele estava com um livro que era o Crime e Castigo, aí que veio De Volta a São Petersburgo, né, que esse livro vai entrar na história agora forte. E aí o policial, né, faz aquela abordagem, não encontra nada nele, né, pergunta que livro era aquele. Você disse que era um livro de literatura. Ele folheou o livro, perguntou se era poesia. Você até pensou em dizer que aquilo era um romance, mas não queria parecer arrogante nem dar uma de sabichão com o policial armado atrás de você. Então você disse que sim, que eram poesias sobre o arrependimento. Então perceba, cara, o policial não sabe a diferença entre um livro de poemas e um livro e um romance. Ele folheou e não sabe a diferença, né? Tá? Aí o policial fala, né? Se que é bom os jovens lerem poesias e a Bíblia também. Então o policial coloca isso, né? Da Bíblia também, que era importante ele ler a Bíblia. E chegamos à última parte do livro, que é a barca. Barca é como os policiais chamam a viatura. Tá? Então tem esse título aqui, quando você lê lá no início, né? Vê lá no início barca, você fica imaginando por que barca. Então barca é a viatura policial. E o capítulo começa com um policial que acorda noites seguidas, né? Durante a madrugada, com um sonho em que a casa dele é invadida por pretos que tentam matar a sua família. Essa parte da barca, ela vai intercalando um trecho do policial e um trecho do Henrique, né, do professor. E ele se questiona, né, sobre o colégio, né, aí ele chega um dia lá, eu vou falar isso antes do que eu ia falar. Ele chega um dia na sala de aula, os alunos estão falando, né, sobre um cara tinha matado o outro e agora não, agora, né, vai mandar bala no fulano, né, então você viu que eles contavam aquilo, né, com certo prazer, né, o fulano vai matar o outro agora, porque matou lá, e rapidamente ele falou assim, eu gostaria que vocês ouvissem uma coisa, eu conheço um cara que matou 2 pessoas, os alunos olharam para ele, aí ele fala, e mais, eu sei o que ele pensou antes de matar, e eu sei o que ele pensou enquanto estava matando, e sei o que ele pensou depois de matar. Os alunos ficaram assim, né? Aí ele falou assim, ó, se vocês, né, fizerem as atividades aqui, eu vou falar, na próxima aula eu trago esse cara aqui para conversar com vocês. Os alunos ficaram meio assim, né? Continua ali, tem uma outra parte com o policial, né? Novamente naquele pesadelo dele. E ele chega, né? Naquela próxima aula ali dele, né? Falando sobre Crime e Castigo, sobre Dostoiévski, né? E aí ele fala sobre Raskolnikov, né? Por que Raskolnikov mata. Só que ele traz isso de uma forma diferente. Porque ele vê que se ele só trouxer o texto, eles não vão se importar com aquilo.
E o que ele ia pensar que ia ser apenas um trecho lido para os alunos adoram aquilo e eles passam a ler, né? Mais e mais e mais e cada vez mais. Então, naquele momento, ele consegue atingir os alunos através da sua linguagem, né? Trazer algo mais próximo dos alunos, mais a realidade dos alunos. O policial, né, a história paralela ali na barca, o policial eles estão procurando um cara que matou um outro policial ali nas imediações do colégio onde ele trabalha. Aquela história do Raskolnikov, alguns alunos ficam aquilo, né, não conseguem compreender como que alguém mata e se arrepende. Para eles, bandido não se arrepende. Mas o professor fica feliz, né? Poxa vida, eu consegui fazer com que eles entendessem ali a literatura, né? E aí a polícia sai uma noite ali, né? Dessa vez esse policial está no turno da noite, eles saem, encontram, né, alguns meninos, mas não era, tá? O professor estava pensando nesse momento, né, abordam os meninos, mas não era o que eles queriam, né? Eles queriam informações sobre quem matou lá o amigo deles, o outro policial. E ele já estava planejando, o professor feliz da vida, né? Bom, agora eu posso levar Kafka para eles lerem, posso levar Cervantes, James Baldwin, Virginia Woolf, né? Posso lá levar que eles vão ler, eles vão adorar a literatura. Consegui, né, chegar neles. E ele está caminhando, ele sai do colégio, ele está caminhando, a viatura está ao lado dele, o pensamento dele só está na aula maravilhosa que ele conseguiu dar. Os policiais pedem para ele parar, ele não ouve, ele está pensando lá no livro, e quando ele coloca a mão na pasta, né, o policial fala para ele parar, ele não ouve, ele está pensando longe. Aí ele leva 3 tiros. O terceiro tiro foi dado por aquele homem que estava sonhando que os negros invadiam a casa dele. E nesse momento, o Henrique é morto. O professor Henrique morre. A mãe dele não vai no enterro, né? Tem um problema lá com a sogra, não vai no enterro. E aí começa, né? O nosso narrador, ele começa a ter atitudes diferentes, né? Ele passa a ir mais na casa da tia Luara, né? Porque ele fala que era uma maneira de recuperar um pouquinho dele, né? Ela contava coisas sobre a infância do pai, coisas que ele não sabia, e isso o confortava, né? Um dia ele vai com a tia Luara no restaurante, ele vê que as pessoas ficam olhando para ela, porque ela, além de ser preta, ela é mais gorda também, né? Então, né? E ele fala como que ela consegue lidar com aquilo, né? Como ela suportava aquilo? Ela fala, o quê? Aí ele fala, tudo isso, de ser sempre julgada pela cor da pele. Minha tia me olhou com tristeza e disse que a gente se acostuma. A gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma quando você caminha na rua e as pessoas recolhem as bolsas e mochilas. A gente se acostuma quando os próprios homens preferem as negras mais claras. A gente se acostuma a ser só. A tia dele sempre foi só, né? Os homens não a quiseram. O que você tem que entender, estou pulando alguns trechos, tá? Mas continuando a falar dela. O que você tem que compreender é que os homens negros sofrem suas violências. E que as mulheres negras sofrem outras. Algumas são parecidas, mas veja, somos diferentes. Nem sempre as causas são iguais. Nem sempre as causas são iguais. Tá? Isso é muito importante aqui nesse trecho. E ela termina a fala dela, né? Segue na fala dela, mas ela termina a fala dela olhando para o sobrinho e falando: continue, querido, só isso. Continue. E aí nós temos a volta dele, né? Mexendo lá, como no início do livro, das coisas do pai, olhando para todas aquelas coisas, né? E pensando sobre o que fica ali. Ele tem vontade de ligar para a Sahariane, mas ele mesmo fala, né, que ligar para ela não quer que ela tenha pena dele. Né? E o livro vai se encaminhando para o fim. E o livro termina, né, com ele caminhando por Porto Alegre. Né? E ele fala, desculpa, ele caminhando por Porto Alegre? Não, ele imaginando o pai caminhar por Porto Alegre, né? Ele fala assim: ao caminhar por Porto Alegre você se sentia sem lugar, porque toda vez que você saía para caminhar tinha a impressão de estar invadindo um espaço.
Ele não se sentia pertencente àquela cidade, mas ele tinha que resistir. A cidade tinha que aceitá-lo, né? Então, Porto Alegre, né, que ele considera a cidade mais racista do Brasil. E o livro termina com uma frase assim, né? Vou em frente, na direção do Guaíba, tenho Ogum em minhas mãos, porque agora é a minha vez. Então, é como se passasse para o filho a luta. E o filho vai ter que continuar, porque a luta dos pretos é assim. Vai passando de pai para filho. Tá? E tem que incomodar mesmo, como eu disse anteriormente, né, na questão do Vinícius Júnior. Não pode se calar, tem que incomodar. Tem que ser um grito que incomoda. Tá? Pessoal, espero que tenham gostado, tá? Quem não leu esse livro, leia. É um livro maravilhoso, é um livro magnífico e é um livro muito, mas muito, muito, muito necessário. Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!